Olá, tudo bem? Eu me chamo Lucas Correia, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Agora, voltando à nossa rotina de livros, hoje vamos falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse clássico da literatura brasileira que eu não tinha lido ainda, inclusive. Eu deveria ter lido no ensino médio esse daqui, mas, contudo, porém, entretanto, eu tinha uma birrinha dos livros que o meu professor indicava. Querendo ou não, isso também é uma coisa que é péssimo na escola. Por vários motivos. Primeiro que, às vezes, se o professor de literatura não é uma pessoa cativante, você acaba não se interessando muito por ler. Eu já lia na época, eu comecei a ler, né, com uns 10, 11 anos. Então, o problema não era a leitura em si, mas sabe, você junta. Já não gosta muito da pessoa, se associa o livro com ela. Infelizmente, acontece. E outra questão é, alguns livros talvez a gente não tenha maturidade para ler em determinados momentos. Eu não eu lembro que eu li assim algumas poucas páginas dele na época. Então não saberia dizer se esse é o caso, mas em outros livros sim, e outras pessoas eu vejo muito que isso acontece. Às vezes você não tem maturidade para ler determinados livros ainda. Eu lembro que no ensino médio eu tive que ler Dom Casmurro e esse eu li. Foi uma outra professora, uma outra ocasião, e esse eu me encorajei a ler e eu devorei o livro, achei maravilhoso. O Memórias Póstumas já foi outra fase, outro professor, e aí eu não cheguei a arriscar tanto, mas talvez eu não tivesse uma maturidade para ler na época. Não sei. Do Machado em si eu não posso dizer com certeza, mas outros livros sim. Eu comprei esse, se eu não me engano, foi na Feira do Livro da USP do ano passado. Não estou 100% não tô 100% certo disso. Mas comprei. Não é o livro do Machado que está na minha lista desse ano, na verdade. Na minha lista desse ano eu coloquei Dom Casmurro, na verdade, a leitura. Mas eu não tinha lido nenhum brasileiro esse ano, então eu decidi pegar esse aqui que já estava por aqui mesmo e ler. E como foi minha experiência? Assim, não tem como ler esse livro e não achar Machado genial, assim. Tem alguns capítulos dele que você realmente fica surpreso com como ele consegue expressar determinadas coisas, né? De forma muito simples. Eu acho isso muito legal. E ele faz umas comparações assim que, oh, gente, isso é muito bom, é plenamente compreensível e faz muito sentido e tem um quê de poético ao mesmo tempo, apesar de ser extremamente simples, né? Essa ideia de que poético é só aquilo que é erudito, que é aquilo que é muito rebuscado, não necessariamente, sabe? Então isso é muito legal. É um livro muito fluido, muito tranquilinho de ler, porque os capítulos são curtíssimos. É coisa de uma, duas páginas, três, não, tá vendo? Aqui. Isso aqui é um capítulo. Esse próximo aqui, 3 páginas. E ele é todinho assim, são trechos super curtos, ó, um desse. São trechos bem curtinhos, então acaba fazendo com que a leitura flua muito mais, né? Porque livros com capítulos muito longos às vezes atrapalham um pouco, porque nem sempre você tem um tempo disponível para ler um capítulo inteiro, e às vezes você fica meio, depois eu leio, um momento que eu tiver mais tempo, não sei o quê. Que nem todo mundo gosta de parar o capítulo na metade. Então, esse livro aqui não tem muito esse porém, assim, 5 minutinhos que você tem, você lê uns 3 capítulos, dois, sabe? Porque ele é bem tranquilinho. É, A única coisa que muda um pouco é que os outros livros, em geral, se constrói um pequeno arco, né? Tem o arco todo do livro completo, mas cada capítulo são arcos menores. Então tem toda uma ideia desenvolvida ali, geralmente, né? Aqui não. Aqui as ideias ultrapassam os capítulos. Então, às vezes, uma ideia que ele está tratando passa aí uns 5, 7 capítulos. Então, a sua noção de resumo da obra acaba não sendo resumida a capítulo. Tanto que eu fui todo livro que eu leio eu resumo. Então, quando eu fui resumindo esse, eu acabei não fazendo o que eu faço tradicionalmente, que é resumir por capítulo. Eu leio um capítulo completo e resumo o que eu li. Aqui não dá muito para fazer isso, porque como os capítulos são muito curtos, às vezes você não sabe onde ele quer chegar com isso, o que é relevante de fato daquilo ou não. Sei lá, ele cita um novo personagem. Esse personagem vai ser importante ou não? Depende dos próximos capítulos. Às vezes ele só menciona alguma pessoa, mas outras vezes ele sustenta vários capítulos falando sobre uma mesma pessoa, uma mesma situação. Enfim, então essa noção acaba ficando um pouco ampliada, né, desses arcos de capítulo, nesse caso aqui não funciona muito. Outra coisa que eu acho muito legal no Machado é que ele não é linear no sentido do caráter da obra dele. Então,
vamos fazer drama. A obra inteira, um dramalhão, não sei o quê. Ai, não, é uma obra de comédia, vamos fazer todo mundo rir todo tempo, tudo é engraçado. Não, ele passeia. Então tem um capítulo que ele quer ser um pouco mais denso, tem capítulo que ele quer ser irônico, tem capítulo que ele quer dar uma de louco, tem capítulo... Então ele é muito versátil, né? Ele não é muito monotonal, digamos assim. Ele varia muito, isso é muito legal, deixa a obra muito rica, você se diverte lendo. Eu lembro que o Alienista que eu li dele, você realmente dá risada, assim, porque tem cenas muito engraçadas, assim. E aqui ele tem uns capítulos muito doidos, assim. Deixa eu ver se eu acho algum. Por exemplo, esse. Inutilidade. Mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. Ponto. É esse o capítulo. Sabe? Ele faz umas coisas bem doidas, assim. Tem um capítulo que ele literalmente só coloca travessões. Ele não escreve nenhuma palavra. Enfim, ele brinca muito, assim. Ah, esse aqui, ó. Não tem nada, sabe? Enfim, a edição é muito tranquila. A única coisa que eu estranhei de início foi que a capa aqui é como se fosse um papel cartão. Então ela não é aquela textura macia, lisinha de livro. Ela é meio papel cartão, meio áspera. De início, assim, você estranha. Talvez algumas pessoas até tenham uma certa sensibilidadezinha a esse tipo de papel. Mas o meio dele é normal, páginas um pouco mais acinzentadas e tal. Amareladas, talvez. Então, enfim, super tranquilo de ler. Não lembro quanto tempo eu levei, mas, sei lá, entre uma semana e 10 dias para ler. Fluiu muito bem. As coisas que eu não fui muito fã nessa edição é que, em geral, eles optaram por manter o máximo possível do original. E, obviamente, nesse sentido, ok, porque, querendo ou não, é uma obra brasileira, então não tem essa coisa da tradução, do não sei o que, não tem isso, né? Só que algumas coisas, para mim, não fazem muito sentido. Por exemplo, a forma de escrita de algumas palavras mudaram. Na época era cousa, hoje a gente escreve coisa, com i. Só que eles não optaram por não adaptar para coisa, ficaram cousa, dous, em vez de ser dois. E outras escritas diferentes mesmo, eles optaram por deixar. Eu acho que não tem necessidade, por mim, não mudaria muito. Tá escrito na forma como é hoje, acho que é uma mera questão. E uma coisa de Machado tem muitas palavras que ainda existem, mas assim, são extremamente não usuais, assim, a gente não usa essas palavras nem lascando, assim. São palavras muito fora do que a gente usa hoje, muito fora do cotidiano mesmo. Então, eu senti falta de umas notas explicando o que são essas palavras. O Alienista, por exemplo, eu li no Kindle. Então, você clicou ali e já aparece no dicionário o que, que é. E aqui não tem isso. A maioria das palavras não tem uma notinha de rodapé. Aqui as notas de rodapé daqui são mais voltadas às referências do, do que o autor está falando. Então ele cita muitas coisas, sei lá, da Ilíada, sabe, de Molière. Ele vai citando muitos autores e muitas obras de outros autores. E aí as notas de rodapé vêm explicando isso. Ele cita um mito grego, aí eles pegam e explicam rapidamente o que ele queria dizer com isso. Que eu acho bom. Inclusive, várias delas foram bem importantes, assim, traduções. Ele escreve algumas frases lá em francês, vem a tradução. Então isso eu acho bom, mas eu acho que não seria demais ter colocado essas palavras que são muito fora. Eu sei que é um pouco relativo, para algumas pessoas elas podem conhecer, outras não, mas realmente são palavras que não estão no vocabulário de 2024, assim. Então acho que seria interessante ter esse recurso, né? É um livro muito tranquilo de ler, como eu falei, ele é bem fluidinho, ele não pesa em nada, os capítulos são curtos, não dá muito tempo de ficar chato, sabe? Tem um capítulozinho ou outro meio nada a ver, meio chatinho, mas como são tão curtos, você não percebe, daqui a pouco já foi, ele já tá contando outra coisa. É bem fluido mesmo, ele vai contando N coisas que você não fica parado, né? Não é igual uns miseráveis da vida, que quando ele entra na batalha de Waterloo, ele fica 100 páginas falando da batalha de Waterloo. Não, aqui é tudo bem fluido. É bem legal. Eu tenho a impressão de que eu vou gostar mais de Dom Casmurro do que esse. Mas eu preciso reler, porque eu li no ensino médio, então faz muito tempo. Faz, sei lá, uns 7, 8 anos. Então eu não lembro. Mas eu tenho a impressão de que eu vou gostar mais de Dom Casmurro do que Memórias Póstumas. Memórias Póstumas, o autor, o Brás Cubas,
e ele narra a sua vida como morto já. Então o livro começa já falando sobre o enterro dele e depois ele volta a falar um pouquinho de como foi a sua trajetória. Tem capítulos lindos, tem frases muito bonitas, algumas reflexões interessantíssimas. Enfim, então flui muito bem. O final que é meio corrido, assim, que ele fala, depois disso aí aconteceu o que eu falei no começo do livro e eu morri. É meio assim, ele não dramatiza demais esse momento da morte, sabe? Não é uma morte de Ivan Illich, por exemplo, que ele vai pegando essas horas finais e aprofundando e afundando naquela melancolia, trazendo parece que cada segundinho que a vida vai se esvaindo. Não, aqui ele é bem direto e reto, bem assim, morri, sabe? É outra pegada. Mas é um livro bem tranquilinho de ler, bem gostoso. Talvez essa coisa do vocabulário, uma escrita um pouco mais antiga, incomode algumas pessoas. É aquilo que eu falei da maturidade como leitor. Nem sempre você já está pronto para o Machado de Assis. Porque acho que você falar que não gosta de Machado de Assis é um pouco demais. Porque ele tem muita coisa. Ele tem peças de teatro, ele tem contos, ele tem muitos romances. Então, pelo menos um ou outro, acho que te interessa. Você não precisa gostar de todas as obras dele, mas pelo menos um ou outro. E sacar um pouco a genialidade dele. Esse livro aqui, você fala, gente, hein, é o que eu falei, não tem como você falar que ele não é genial. E olha que eu não li muitas coisas do Machado. É isso que eu tô, nesse lugar que eu tô querendo dizer. Mas você percebe que tem algo de diferente. Que ele realmente faz coisas não convencionais. Ele tinha, assim, um talento para coisa. Então, assim, é reconhecer o momento que você tá, dar uma pesquisada em qual você quer ler e, assim, ser um pouco corajoso de enfrentar um pouco essa barreirinha da linguagem, que pode pegar algumas pessoas, assim, não digo todo mundo, mas aqui é uma escrita um pouco diferente, 1800 esse aqui é de 1881. Então, né, tem uma coisinha aqui ali diferente, tem essa coisa das palavras que eu falei. Se você tem Kindle, vai com a cara e com a coragem, porque é bem mais tranquilo. Você clicou ali na palavra, já pegou a tradução, o significado do que é, né, aliás, o dicionário, e segue a leitura. E se você for num livro físico, é que eu não gosto, eu não suporto parar livro para pegar dicionário, né? Eu sinceramente não sou esse leitor. Eu acho que atrapalha demais a leitura, você perde total o fio da meada. E eu leio muito no trem, no trabalho. Então, não dá pra eu parar ali e pegar um dicionário, sabe? Eu não tô com toda essa disponibilidade. Então, eu não sou muito esse tipo de leitor. Eu pesquiso alguma coisa no celular se realmente é uma palavra que está sendo muito usada e que está sendo bastante importante para o contexto da coisa. Mas eu não gosto de ficar parando para pesquisar em dicionário, não. Então, eu recomendo que, se for ler, leia a versão digital que tem essa opção do dicionário, né, no Kindle da vida, ou buscar outras edições. Algumas edições pegam um pouco mais isso das palavras. Não saberei recomendar, não vou me atrever a isso, porque eu só li nessa edição. Mas talvez procurar outras edições que decidiram adaptar algumas coisas para os dias de hoje, as palavras, essa coisa da escrita de hoje. Buscar talvez isso. Eu quero pegar as obras do Machado em diferentes editoras para ver qual que eu acho mais interessante. Mas eu li essa daqui, da Penguin Companhia das Letras. E o Alienista, se eu não me engano, eu li da LIPM. Nossa, buguei para falar o nome, mas enfim. Queria pegar uma da Antofágica, sabe? Pegar de várias editoras diferentes, já que é uma obra de domínio público, tem várias opções. E ver qual que eu me adequo mais, qual que eu acho mais interessante. Se eu descobrir isso, eu trago mais para vocês. É isso, fica aqui a resenha de hoje desse livro. Recomendo muitíssimo a leitura desse grande clássico da literatura brasileira, um dos maiores que temos, Machado de Assis. Então, incentivo muito a ler. Contem nos comentários caso alguém tenha lido ou se encorajou a ler, o que vocês acharam dessa obra. Como sempre, peço que se curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Tudo isso é muito importante para o crescimento do canal. Deixo também os links das minhas redes sociais para vocês me acompanharem no Instagram, TikTok, no Scoob. E também a minha wishlist da Amazon, caso você queira contribuir com o canal, nos doando algum livro para que eu grave novos vídeos aqui, tá bom? Até mais, muito obrigado.